Olá a todos e sejam muito bem-vindos aqui ao canal. Então hoje estou aqui para um vídeo de opinião do livro Uma Educação, da Tara Westover. Quero desde já agradecer à Bertrand por me ter sido um exemplar. Era um livro que eu queria ler já há algum tempo, devido a ser bastante aclamado, bastante falado. Foi até uma obra lida por Barack Obama e, portanto, eu tinha mesmo muito interesse em descobrir então a história por trás desta obra. É uma autobiografia então da Tara e vai-nos contar então a história de uma menina que nasceu no Idaho e que é originária de uma família mormon. O pai dela era extremista, era completamente radical e era contra o governo. Não apoiava a educação das escolas públicas, achava que ir ao médico era ir contra Deus e contra a sua vontade e estar possuído pelo demónio. Os filhos não eram registados, portanto as crianças viviam praticamente em casa, com uma educação que ele achava que era uma educação doméstica, mas que na verdade não era assim tanta educação, porque os pais também não tinham muita formação para poder ensinar os filhos. Era uma família com 6 ou 7 filhos. E depois temos também a mãe da Tara, que começou por ser uma parteira clandestina. Ela fazia partos legais a pessoas que não tinham dinheiro, pessoas mais pobres que não tinham dinheiro para fazer partos em hospitais, para ir para um hospital. E então ela ganhava a vida dessa forma e acabou também por vender, fazer mesinhas com ervas medicinais, medicamentos à base de óleos essenciais. Houve uma altura que também ela achava que conseguia sentir as energias e curar as pessoas e descobrir as doenças que as pessoas tinham através de energia, e depois até acabou por desenvolver bastante este negócio das ervas. Esta família basicamente era contra tudo o que proveniesse de uma sociedade, ou seja, de medicação, de médicos, de escolas, portanto eles viviam assim um bocadinho à parte. O pai da Tara tinha então uma sucata, onde os filhos trabalhavam também com ele, desde crianças muito pequenos. A Tara trabalhou lá e vemos que este pai não era nada cuidadoso. Além de não permitir às crianças que fossem à escola, ele explorava-as lá na sucata e colocava-as muitas vezes em risco. Nós vamos ver que ao longo dos anos foram acontecendo aqui bastantes acidentes com a Tara, com os irmãos da Tara, desde queimaduras graves, cortes, quedas de alturas. E o pai, apesar de acontecer, nós temos aqui às vezes detalhes que deixam uma pessoa um bocadinho enjoada, de acidentes que ocorreram, apesar de mesmo depois de acontecer os acidentes, eram acidentes que às vezes eram culpa do pai, porque ele mandava com placas de ferro para cima dos filhos, etc. E mesmo assim o pai não os levava ao médico, curavam-se em casa com problemas gravíssimos. Portanto, nós vemos aqui o quão fanático ele era. E vamos conhecer também aqui um irmão da Tara. Não sei se foi pela educação que teve. Nós vamos ver que a Tara mais tarde vai descobrir que o pai muito provavelmente sofria da doença bipolar. Não sabemos se a educação que um dos irmãos teve influenciou ou não na forma como ele se tornou, mas ele também era bastante agressivo, era uma pessoa bastante maldosa que fez a Tara passar por muitas provações. Ele violentava mesmo bastante, quase chegou-lhe a partir um pulso, enfiava a cabeça dela na sanita, coisas desse género. E nós vamos ver que a Tara ao longo dos anos sofreu muito com isto, e foi uma menina que não tinha educação nenhuma. E mesmo assim ela então decidiu que queria estudar, que queria ser alguém que queria ir para a universidade. Ela então foi fazer os exames de acesso à faculdade, apesar de nunca ter andado na escola. Depois de várias insistências ela lá conseguiu, e vemos que ela vai conseguir formar com bastante qualidade e com muito mérito. E uma menina que, volto a repetir, nunca foi à escola. Nós vamos ter então aqui uma obra, como vocês podem ver, o livro ainda é grossinho. Nós temos aqui uma obra com muito sumo, com muitas situações, mesmo muitas. Temos vários capítulos, várias situações. Nós vamos perceber que houve um enorme cuidado da Tara em recriar o mais próximo dos factos reais possíveis. Tanto que ela vai ter aqui a ajuda de 2 irmãos que tiveram presentes em várias situações da infância dela, para tentar coisas que ela já não se lembrava bem, porque é impossível ela conseguir se lembrar disto tudo sozinha. Eu acredito que também tenha sido com a ajuda dos diários que ela escrevia, porque é impossível nós recordarmos tantas situações da nossa infância. E estes irmãos também a ajudaram. Apesar dela, depois nós vamos perceber que ela se vai afastar da família. Nós vamos então ver também que a mudança da Tara não foi repentina.
Ela passou também por várias provações psicológicas, porque ela tinha um grande conflito interior, porque os pais eram contra que ela estudasse, diziam-lhe coisas horríveis, principalmente o pai. A mãe, às vezes, havia momentos em que parecia que abria os olhos e que ia apoiar a Tara, mas ela estava um bocado subjugada pelo pai e pelas vontades dele e não queria ir contra ele, não se conseguia impor e, portanto, acabava por ir nas ideias dele. Mas nós vamos ver que a Tara sofreu então bastante, porque o pai dizia que ela que estava possuída, que, que o Deus não lhe ia perdoar, que andava mesmo com o demónio, só porque ela queria estudar, só porque ela queria ser alguém. Não fez mesmo rigorosamente nada de mal além disso. E nós vamos ver também mesmo em relação, por exemplo, quando ela começou a dar-se com rapazes, que ela só ouvia coisas na cabeça dela, coisas tipo a palavra rameira e coisas que eu estava habituada a que o pai dissesse. E nós vamos ver que ao longo dos anos houve muitas vezes em que a Tara passou por momentos em que ela esteve mesmo prestes a desistir, em que ela não conseguia estudar, não conseguia sair da cama, porque estava completamente. Não sabia mesmo o que é que havia de fazer, se estava a abandonar a família, se estava a trair a família por contra aquilo que eles acreditavam, ou se realmente estava a fazer bem em seguir aquilo que ela queria, em estudar. E ela, há mesmo partes em que ela deixou de acreditar nas memórias dela, em que ela até pediu ajuda a uma ex-namorada deste irmão, que ela perguntou, porque o irmão que eu falei, ele não era só violento com ela, ele também era violento com as ex-namoradas, com as namoradas que ele teve na altura. E ela chegou a contactar, a perguntar: isto aconteceu mesmo? E ele fez-te mesmo isto? Porque eu já não sei o que é que pensar. Ela questionava as suas próprias memórias, porque ela falava, tentava abrir os olhos aos pais, principalmente ao pai, sobre as maldades que o irmão lhe fazia, e ele não acreditava nela. Dizia que ela que andava possuída. E ela chegou mesmo a desacreditar em si própria, na sua mente. Nós temos então aqui uma rapariga que nunca teve apoio, que não estudou na escola e que mesmo assim conseguiu tirar uma licenciatura, um mestrado e um doutoramento. Conseguiu fazer trabalhos excelentes, conseguiu produzir esta obra, conseguiu chegar bastante longe e ser uma pessoa bastante conhecida, tudo com força de vontade. Por isso isto mostra que qualquer pessoa, independentemente do meio de onde venha, do apoio que tem, da facilidade que tem, ela também não tinha dinheiro, ela foi estudando com o apoio de bolsas, estudava muito para conseguir ter estas bolsas, porque o pai não lhe dava mesmo o dinheiro que era dela, do trabalho dela, ele não lhe dava, porque ele era contra que ela estudasse. Por isso, independentemente disso, acho que a força de vontade é tudo para conseguirmos chegar onde pretendemos, conseguir atingir os nossos sonhos. Os sonhos estão ao alcance de qualquer um. Basta muita persistência, nunca desistir. A Tara passou por tantas provações, passou por tantos momentos em que teve mesmo à beira de desistir e não o fez. E ainda bem que esta menina conseguiu chegar muito longe. E eu estou muito orgulhosa de ver pessoas assim e acho que são uma inspiração para qualquer um de nós. Portanto, eu recomendo muito que leiam esta obra. É uma obra que realmente nos faz sentir com esperança, com vontade de lutarmos pelas coisas. Por isso, leiam esta obra, uma obra que é importante para toda a gente. Atenção, eu acho que nunca li uma biografia. Foi uma obra que saiu completamente da minha zona de conforto, mas eu sabia que ia ser uma excelente obra e não me arrependo. Eu recomendo mesmo, que acho que toda a gente vai gostar, independentemente do género literário que gosto mais. Esta obra é uma obra mesmo para todos. Leiam então Uma Educação, de Tara Westover. Muitos beijinhos e vemo-nos no próximo vídeo.